Olá pessoal, eu sou o Jean e hoje nós vamos entender como o mundo mudou profundamente no período entre guerras, né? Vamos analisar como a crise de 1929 abalou a economia mundial, né? Como que aumentou o desemprego, como que aumentou a pobreza e abriu espaço para o crescimento de regimes autoritários como o fascismo e o nazismo, né? Também veremos como a economia política e sociedade se conectam nesse momento histórico decisivo. Mais do que decorar fatos, nosso objetivo é compreender como as crises podem transformar países e influenciar milhões de pessoas. Então vamos à nossa primeira imagem aqui, ó. Nesse momento aqui, pessoal, nós estamos estudando como a destruição da Europa após a Primeira Guerra criou crises econômicas e políticas que favoreceram o crescimento de tensões futuras, né? Então, observe primeiro a parte superior no slide, né? Nesse momento, nesse lado esquerdo, vemos uma Europa destruída, cidades em ruínas, desemprego, pobreza. Perceba como essas imagens ajudam a entender que o fim da guerra não trouxe estabilidade imediata. A população europeia enfrentava fome, inflação, dificuldades econômicas e insegurança política. Agora vamos olhar para o lado direito. Enquanto a Europa tentava se reconstruir, os Estados Unidos viviam um período de crescimento industrial e de expansão econômica. O foco aqui é perceber que a guerra alterou o equilíbrio de poder mundial. Nesse caso, os Estados Unidos passaram a emprestar dinheiro, a vender produtos e também a aumentar a sua influência internacional. Agora observe a parte inferior da imagem, né? O mapa mostra as mudanças provocadas pelo Tratado de Versalhes. Perceba as perdas territoriais da Alemanha e a criação de novas fronteiras. Aqui estamos analisando algo fundamental para entender o nazismo mais à frente. Muitos alemães enxergaram essas punições como humilhação nacional e esse sentimento de revolta e revanchismo aumentou a instabilidade política e abriu espaço para discursos nacionalistas e autoritários. Assim, a economia, o território e a identidade nacional começaram a se conectar dentro do período entre as guerras. Então nós estudamos os impactos gerais da Primeira Guerra. Estamos estudando nesse momento a reorganização econômica e territorial do período pós-guerra e mais à frente nós estudaremos como essas crises favoreceram o crescimento do fascismo e também do nazismo. Então, pessoal, nesse momento aqui agora nós vamos estudar como a crise econômica do pós-guerra enfraqueceu a Europa e favoreceu o crescimento de movimentos extremistas. Então, observe primeiro a fotografia à esquerda, né? Perceba a quantidade absurda de dinheiro sendo transportada no carrinho. Aqui estamos analisando a hiperinflação alemã da década de 1920. O foco aqui não é apenas o dinheiro, mas a perda do seu valor. Em muitos momentos, as pessoas precisavam carregar grandes volumes de nota para comprar produtos simples, como pão ou leite. Isso porque na Alemanha enfrentava enormes dificuldades econômicas após a Primeira Guerra Mundial, especialmente pelas indenizações impostas pelo Tratado de Versalhes. Agora vamos olhar para o fluxo da direita, né? Perceba como a imagem organiza uma sequência de causas e de consequências. Então a destruição provocada pela guerra gerou a crise econômica. A crise aumentou a inflação e o desemprego, o que provocou forte insatisfação popular. Nesse caso, quando a população perde confiança nos governos tradicionais, cresce o apoio a líderes que prometem soluções rápidas e radicais. Então, observe a última etapa desse nosso esquema, né, que é o fortalecimento de extremistas. Então aqui começamos a compreender por que movimentos fascistas e nazistas ganharam espaço na Europa, né? Então a crise econômica não ficou restrita à economia, né? Ela alterou profundamente a política e a vida social europeia. Então, pessoal, estudamos como a reconstrução europeia gerou crises econômicas e políticas, né? E mais na frente nós vamos ver como que essas tensões contribuíram para o crescimento do fascismo e do nazismo.
Então, aqui agora, nós vamos estudar como que os Estados Unidos se transformaram na principal potência econômica mundial após a Primeira Guerra Mundial. Então, observe aí inicialmente essa fotografia de uma fábrica ocupando quase toda a imagem, né? Aqui estamos analisando a linha de montagem da Ford em 1920, né? Um símbolo do crescimento industrial americano. Perceba a repetição dos automóveis e dos trabalhadores ao longo da esteira. Isso revela a lógica da produção em massa, né? Fabricar produtos rapidamente, em grandes quantidades e com menor custo. Agora, vamos dar uma olhadinha para o tópico na lateral direita. O foco aqui é entender que esse crescimento não aconteceu apenas dentro das fábricas. O aumento na produção estimulou o consumo porque mais pessoas passaram a comprar carros, eletrodomésticos e outros bens industriais. Nesse caso, o crédito teve um papel muito importante, já que muitos consumidores compravam parcelado, mesmo sem possuir todo o dinheiro naquele momento. E isso criou uma sensação de prosperidade contínua, né? Observe também o último bloco aí, né, sobre as transformações sociais. As cidades cresceram, os hábitos mudaram e os Estados Unidos passaram a representar a modernidade e a riqueza. Porém, perceba um alerta na parte inferior da imagem. Não? Essa prosperidade não era igual para todos. Havia desigualdade, havia exclusão social, havia crescimento sustentado por crédito e especulação. Então aqui nós começamos a entender por que uma economia aparentemente forte poderia entrar em crise poucos anos depois. Então, pessoal, agora que estudamos a ascensão econômica dos Estados Unidos, mais na frente nós estudaremos como essa expansão acelerada contribuiu para a crise de 1929 e a Grande Depressão. Vamos lá então. Nesse momento aqui nós vamos estudar como que os Estados Unidos se transformaram na principal potência econômica e cultural do mundo após a Primeira Guerra Mundial, né? Então observe inicialmente na parte superior aí da imagem, né? No lado esquerdo aparece o Wall Street e a economia americana, né? Perceba como os bancos, as indústrias e os comércios mostram um país em rápida expansão. Aqui o foco é entender que os Estados Unidos passaram a concentrar capital, investimento e produção industrial em escala mundial. Agora vamos dar uma olhadinha no lado direito, né? Hollywood representa algo além do entretenimento. Nesse caso, estamos analisando a expansão da influência cultural americana através do cinema, da publicidade, do consumo. Perceba como a economia e a cultura caminham juntas na construção da hegemonia. Agora vamos observar a sequência central no slide, aí no ponto 2. Né? Ele mostra a dependência econômica internacional criada após a guerra. Os Estados Unidos emprestavam dinheiro para os países europeus, enquanto a Europa dependia desses investimentos para a reconstrução econômica. Aqui estamos analisando uma relação perigosíssima. Né? Então, quando a economia americana entrou em crise em 1929, o impacto se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro. E, por fim, vamos observar o gráfico embaixo, no ponto 3. Né? Olha o crescimento contínuo na produção industrial nos Estados Unidos nos anos 1920. O aumento das fábricas, o consumo e o crédito criou uma sensação de prosperidade permanente. Porém, essa expansão também aumentou os riscos de uma crise econômica global. Então, aqui nesse momento nós estudaremos as fragilidades econômicas escondidas no crescimento econômico dos Estados Unidos antes da crise de 1929. Observe primeiro o lado esquerdo da imagem. Né? Aqui estamos analisando o problema da superprodução. Perceba a diferença entre as duas imagens. À esquerda, vemos fábricas produzindo em massa, com linhas industriais funcionando continuamente. Agora, vamos olhar para a imagem do lado. Observe o acúmulo de mercadoria em estoque e os consumidores com dificuldades para fazer a aquisição dessas mercadorias. O foco aqui é entender que produzir muito não garante equilíbrio econômico. E as empresas americanas aumentavam a sua produção rapidamente, mas grande parte da população não tinha renda suficiente para comprar tudo aquilo que era fabricado. Agora, olha no fluxo na direita da imagem. Ó. Perceba como a especulação financeira funcionava
como um ciclo de crescimento artificial, né? As pessoas compravam ações acreditando que os preços continuariam subindo indefinidamente. E nesse caso, quanto mais os preços aumentavam, mais investidores entravam no mercado tentando obter lucro rápido. Muitos compraram ações até mesmo com dinheiro emprestado, o que tornava o sistema ainda mais arriscado. Então observe então as duas últimas etapas do esquema que nós fizemos aí. Quando os investidores começaram a perceber que o crescimento não era sustentável, iniciou-se uma venda em massa de ações. E aqui começamos a compreender como uma economia aparentemente forte escondia fragilidades profundas que levariam à crise de 1929. Vamos dar uma situada aqui. Nós já estudamos anteriormente a hegemonia econômica dos Estados Unidos no pós-guerra. Agora nós passamos a estudar, acabamos de estudar os desequilíbrios internos desse crescimento. E mais na frente nós vamos ver que a quebra da Bolsa de Nova York e também vamos ver os impactos globais da Grande Depressão. Vamos seguindo aqui mais uma imagem. Vamos estudar aqui como a crise da Bolsa de Nova York provocou uma crise econômica e social que atingiu milhões de pessoas no mundo inteiro. Observe primeiro a fotografia na esquerda da imagem. Aqui estamos analisando uma fila de desempregados durante a Grande Depressão nos Estados Unidos. Perceba o tamanho da fila e a quantidade de pessoas esperando por comida e por ajuda. Isso mostra que a crise não atingiu apenas investidores ricos da Bolsa de Valores. Milhões de trabalhadores comuns perderam os empregos, suas rendas e muitas vezes também perderam suas casas. Agora desloque o olhar para o esquema da direita. O foco aqui é compreender como essa crise se formou. Agora observe que tudo começa com a especulação financeira. Muitas pessoas compravam ações acreditando que os preços continuariam subindo indefinidamente. Nesse caso, quando surgiu o medo de perder dinheiro, investidores tentaram vender suas ações ao mesmo tempo. Então a sequência é o colapso, queda de ações, falência de bancos, empresas em fechamento, né, as fábricas fechando também, e acontecendo aí uma coisa muito séria que é o desemprego em massa. Então estamos analisando uma reação em cadeia dentro de um capitalismo mundial. Como os Estados Unidos tinham uma enorme influência econômica, a crise rapidamente atingiu outros países. Observe o destaque inferior aí na imagem. A crise financeira deixou de ser apenas um problema da Bolsa de Nova York e se transformou em uma das maiores depressões econômicas da história moderna. Beleza? Vamos aqui avançar mais um pouquinho. E vamos estudar como que a crise de 1929 ultrapassou os Estados Unidos, provocou instabilidade mundial e favoreceu o crescimento de regimes autoritários. Observe primeiro a sequência superior aí na imagem. Aqui estamos analisando o chamado efeito dominó da crise de 1929. Perceba que a quebra da Bolsa de Nova York gera uma cadeia de consequências sucessivas. Primeiro ocorre a falência bancária, depois o desemprego em massa, e seguiu pela queda da produção e do comércio. O foco aqui é entender que a crise econômica não ficou limitada ao mercado financeiro. Ela atingiu diretamente a vida das pessoas, aumentando a pobreza, a insegurança e o medo social. Agora observe a parte central da imagem. No lado esquerdo aparecem as filas de desempregados e as fábricas fechadas. Essa imagem mostra a dimensão social da crise. A dimensão social da crise. Nesse caso, muitas pessoas passaram a perder confiança nos governos democráticos porque não viram soluções rápidas para o desemprego e para a recessão. Agora olhe para a direita, né? As propagandas fascistas e nazistas, elas prometiam exatamente aquilo que parte da população desejava naquele momento: ordem, empregos, estabilidades e também a recuperação nacional. Perceba como os regimes autoritários utilizavam a crise econômica para fortalecer os discursos nacionalistas e ganhar apoio popular. Por fim, olha o mapa aí embaixo. Ele mostra que a crise se espalhou globalmente, atingindo a Europa, a América Latina, a Ásia e a outras regiões, reforçando a dependência mundial da economia americana.
Aqui, pessoal, vamos ver como que o governo dos Estados Unidos tentou reduzir os efeitos da Grande Depressão através do New Deal. Observe primeiro o fluxo esquerdo na imagem. Aqui estamos analisando o funcionamento do New Deal como uma resposta organizada à crise econômica. Perceba a sequência apresentada. A Grande Depressão provocou desemprego, falência e queda da atividade econômica. Agora, desloque o olhar para a etapa seguinte, a intervenção do governo. O foco aqui é compreender a mudança no papel do Estado. Antes da crise, muitos acreditavam que a economia deveria funcionar quase sem interferência governamental. Porém, a gravidade da situação mostrou que o mercado sozinho não conseguia recuperar a economia. Observe, então, a continuidade do esquema. O governo passou a investir em obras públicas e no controle do sistema bancário. Nesse caso, as estradas, as pontes, as escolas não eram apenas construções, elas funcionavam também como um mecanismo de geração de emprego e circulação de dinheiro na economia. Agora vamos olhar para o lado direito da imagem. Compare essas duas imagens menores, né? À esquerda nós vemos as filas de desempregados e os sinais de crise social provocada pela Grande Depressão. À direita, observe os trabalhadores atuando em obras públicas durante o New Deal. Perceba como a intervenção estatal buscava reorganizar a economia e reduzir os efeitos da crise. O foco aqui não é afirmar que o New Deal resolveu completamente os problemas, mas entender que ele fortaleceu a participação do Estado na economia capitalista moderna. Vamos nos situar. Estudamos anteriormente as causas e os impactos da crise de 1929. Depois estudamos as tentativas de recuperação econômica através do New Deal, né? Mais à frente nós estudaremos como as crises econômicas também favoreceram o crescimento de regimes autoritários na Europa. Aqui, pessoal, nós vamos começar a estudar como que o fascismo cresceu em meio a crises no período entre guerras e também passou a defender um modelo político autoritário. Então, observe inicialmente o cartaz à esquerda na imagem, né? Aqui estamos analisando uma propaganda fascista produzida na Itália durante a década de 1930. Perceba a posição de Benito Mussolini, os símbolos nacionais e também a multidão no fundo. O foco aqui é entender como que o fascismo utilizava imagens de força, de disciplina e de união nacional para conquistar o apoio popular. Observe também as palavras do cartaz, associada à obediência, a combate e à lealdade ao líder. Nesse caso, o fascismo se apresentava como uma solução para a crise econômica. O desemprego e a instabilidade política vividos após a Primeira Guerra Mundial. E vamos olhar para a tabela da direita. Aqui nós estamos comparando a democracia liberal e a democracia fascista. Perceba que enquanto a democracia valorizava eleições livres, pluralidade e ideias e direitos individuais, o fascismo concentrava poder no líder, reprime opositores e exige obediência ao Estado. Observe ainda o destaque inferior aí na imagem. A propaganda fascista não era apenas comunicação política, ela buscava mobilizar emoções, medo e sentimento nacionalista para fortalecer regimes autoritários. Assim, começamos a compreender como as crises econômicas e a insegurança social favoreceram o crescimento do extremismo político na Europa. Já quase partindo para o fim, né, nós estamos estudando como que os regimes fascistas organizavam o controle político, social e a ideologia na população. Então observe inicialmente o centro da imagem, né, onde aparecem os conceitos de fascismo. Agora desloque o olhar para os elementos ao redor. Perceba que o fascismo não funcionava apenas como um governo forte, mas como um sistema de controle da sociedade. O foco aqui é entender como diferentes mecanismos atuavam juntos para fortalecer o poder do Estado e do líder. Observe primeiro o culto ao líder e a propaganda. Nesse caso, os regimes fascistas utilizavam discursos, imagens e meios de comunicação para apresentar o líder como um símbolo da nação.
A propaganda buscava influenciar emoções, criar sentimentos de unidade e reduzir críticas ao governo. Observe agora os blocos sobre a censura, sobre a repressão política e também sobre o militarismo. Perceba como que o controle da informação dificultava opiniões contrárias, enquanto a repressão repreendia opositores e políticos. Ao mesmo tempo, desfiles, uniformes e símbolos militares transmitiam a ideia de disciplina, de força e de obediência coletiva. Vamos dar uma olhadinha agora e fazer uma comparação entre a democracia liberal e o fascismo. Aqui estamos analisando diferenças fundamentais. Enquanto as democracias defendiam pluralidade política, liberdade de imprensa, o fascismo concentrava poder, limitava direitos e valorizava o partido único. Por fim, vamos olhar a imagem inferior. Ela mostra como a propaganda, símbolos e mobilização em massa eram usados para criar apoio popular e fortalecer o controle sobre a sociedade. Agora, pessoal, vamos ver, né, vamos estudar como que Benito Mussolini transformou gradualmente a crise política italiana em uma ditadura fascista. Observe primeiro a linha do tempo na esquerda da imagem. Aqui estamos analisando como que o fascismo chegou ao poder de maneira gradual. Perceba o ponto inicial, a crise italiana do pós-guerra. Desemprego, inflação, instabilidade política aumentavam a insatisfação da população. Agora vamos deslocar o nosso olhar para a etapa seguinte. O Partido Fascista começa a crescer prometendo ordem, nacionalismo e combate aos conflitos políticos. O foco aqui é entender que o fascismo ganhou apoio explorando o medo e a insegurança social. Observe agora a Marcha sobre Roma, em 1922. Nesse caso, os fascistas pressionavam o governo e o rei da Itália. Em vez de impedir o avanço fascista, o rei entregou o cargo de primeiro-ministro ao Mussolini. Então, pessoal, a continuidade na linha do tempo, vemos a perseguição política, a censura e a eliminação gradual das liberdades democráticas. E aqui começamos a compreender que a ditadura não surgiu de um único ato, mas da desmontagem progressiva da democracia. Agora vamos observar o quadro comparativo da direita. Compara os dois lados. À esquerda vemos elementos de uma democracia enfraquecida. Pluralidade política, imprensa livre, debates parlamentares. À direita vamos observar como os elementos desaparecem na ditadura fascista. O poder fica concentrado no líder, a oposição é proibida e a propaganda passa a controlar informações e opiniões. O foco aqui é perceber como que os regimes autoritários transformam crises em mecanismos de controle político e social. Beleza? Vamos aqui agora caminhando para o final do nosso vídeo, né? Vamos estudar a crise econômica e a propaganda política que favoreceram o crescimento do nazismo e a chegada de Hitler ao poder na Alemanha. Observe primeiro a grande imagem na esquerda aí da nossa tela. Estamos analisando aqui uma manifestação nazista na Alemanha da década de 1930. Perceba o tamanho da multidão, as bandeiras, a organização visual do evento. O foco aqui é entender como que o nazismo utilizava propaganda, símbolos e emoção coletiva para criar a sensação de força, de unidade nacional e de autoritarismo. Observe também a posição central de Hitler no discurso. Nesse caso, o líder era apresentado como alguém capaz de salvar a Alemanha da crise econômica, do desemprego e da instabilidade política. Agora vamos olhar para os tópicos abaixo da imagem. Perceba como que a propaganda nazista explorava ideias de disciplina, orgulho nacional e obediência ao líder. Ao mesmo tempo espalhava intolerância, perseguição política e destruição das liberdades democráticas. Vamos observar a linha do tempo na direita. Estamos aqui acompanhando a ascensão gradual de Hitler ao poder. Perceba que a crise econômica de 1929 aumentou o desemprego e o desespero social na Alemanha. E esse cenário favoreceu o crescimento do partido nazista,
que ampliou sua propaganda e conquistou apoio popular até Hitler chegar ao governo em 1933. Observe, por fim, o destaque inferior do slide. A crise econômica e o medo coletivo criaram condições para o avanço do extremismo político e para o enfraquecimento da democracia alemã. Então, pessoal, nós estudamos aí, né, o crescimento do fascismo na Itália, o avanço do autoritarismo europeu, e estudamos também a ascensão do nazismo na Alemanha, tá certo? E chegamos aí ao fim da nossa aula, né? Entendendo que as crises econômicas elas não afetaram apenas o dinheiro ou o mercado, elas transformaram a sociedade, governos e até o rumo da história. Vimos como a crise de 1929 contribuiu para o crescimento do extremismo, né, do fascismo e do nazismo, mostrando os perigos do autoritarismo, os perigos da intolerância e da manipulação política. Estudar esse período não é apenas olhar para o passado, mas aprender a reconhecer desafios do presente, e a história nos ajuda a desenvolver pensamento crítico, responsabilidade e consciência para construir um futuro mais justo e evitar que os erros tão graves assim se repitam. Valeu e até o próximo vídeo.